E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Breiner, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de artes. Olá, oitavo ano, boa tarde, que alegria estar mais uma vez aqui com cada um de vocês para que juntos possamos continuar construindo conhecimento. Eu sou o professor Davi Jefferson e mais uma vez nós estaremos juntos entendendo, compreendendo e, claro, fazendo arte. Afinal, é para isso que aqui nós estamos. Afinal, ensinar e aprender também é um processo artístico. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. E hoje, nossa aula de número 18. Só que antes, é hora da correção da atividade da nossa aula de número 17. Então, fique atento, pega a tua atividade, compara com as respostas para que você possa perceber se acertou, maravilha. Mas se errou, perceba onde está o erro e aí a gente vai e aprende também com aquilo que muitas vezes parece um erro, um equívoco. Primeira questão. Sobre a música como arte, é correto afirmar que... Então, nas alternativas, nós tínhamos 3 incorretas, apenas uma correta, que era a letra C, que traz a seguinte ideia. É uma expressão antiga de arte que envolve diversas culturas e costumes. Como nós vimos na aula anterior, nós percebemos que a música, enquanto arte, faz parte justamente desse misto, um misto de culturas e de costumes. Tanto é que nós vimos que a música está envolvida em diversos cenários, em diversos momentos, em várias ocasiões. Então, é a música como arte, envolvendo aí as diversas culturas e costumes. Primeira questão, letra C. Segunda questão. Quando pensamos na música como elemento social, estamos nos referindo. Então, nós tínhamos várias alternativas, algumas que davam a ideia de que estivessem corretas, mas para complementar essa relação de sentido, enquanto um elemento social, nós tínhamos como correta a alternativa B, que traz a seguinte referência, pela possível aproximação de pessoas para que compartilhem ideias, emoções e sentimentos. Então, é a música como um elemento social. Então, não é olhar a música apenas como um fator de deleite, por exemplo. Apenas ouvir para relaxar. Não. Aqui, nesse caso, é a música como um elemento social. E, exercendo essa função, o que mais se encaixa com a definição é essa aproximação de pessoas para que compartilhem ideias, emoções e sentimentos. Afinal, se nós estivermos em um grupo de amigos, ouvirmos uma música ou começarmos a comentar sobre músicas, é claro que uma música tem relação com a outra, o estilo que um gosta com o estilo que o outro gosta, e é esse envolvimento que faz com que a música se transforme e seja vista como um elemento social. Terceira questão. A música popular brasileira, a MPB, veio para trazer um grito musicalizado sobre uma população que passava por um momento de grande repressão. Em relação a esta função social da MPB, dentre as alternativas abaixo, tem uma função incorreta, e aí você assinala aquela que tem a função incorreta em relação a essa música popular brasileira. E aí, como nós vimos na aula anterior,
esse processo que a questão 3 traz é justamente o processo de 64, da ditadura militar. E aí a música era um grito musicalizado, como nós vimos. E aí a alternativa incorreta é essa aqui, ó, a letra C, que diz incentivar o poder a continuar seu sistema de governo. Muito pelo contrário, as pessoas queriam se libertar desse processo que estavam vivendo, a repressão, a censura. Então, as músicas eram um grito musicalizado de pedido de estarem livres e não continuarem presos àquele estilo de governo. Então, letra C, a resposta incorreta que a questão pede. Então, você marca a letra C na terceira questão. Na quarta questão, nós temos aí a música Opinião, e aí você precisaria observar essa música, e a questão pediu o seguinte: essa música fez parte de um importante espetáculo teatral que estreou no ano de 1964 no Rio de Janeiro. O papel exercido pela música popular brasileira neste contexto, evidenciado pela letra da música citada, foi o de... E aí você analisa toda a música e a alternativa correta é a letra D. Essa música ela foi utilizada para evidenciar justamente uma denúncia da situação social e política do país. Então percebam, a arte não é tão simples como muitos pensam. Algumas pessoas pensam que arte é só fazer, instalar e está pronto. Não. Por trás da arte existe todo um fator social. E no caso dessa música, no espetáculo teatral no Rio de Janeiro, foi utilizado justamente para fazer uma denúncia àquela situação social e política que o país estava vivenciando. Quarta questão, letra D. E na quinta questão, não faz das manifestações culturais que influenciam a MPB, ou seja, não faz parte, os asiáticos, os indígenas, os africanos ou os europeus. E aí nós temos os asiáticos. Como nós vimos na aula passada, essa influência para a MPB foi a partir dos indígenas, africanos e europeus. Essa composição começou a interferir na produção nacional da música popular brasileira. Então, quinta questão, alternativa D. Vamos agora, alternativa A, na verdade, os asiáticos, tá? Foi porque eu tinha passado o slide anterior, mas quinta questão, alternativa A, asiáticos. O tema da nossa aula de hoje começa aqui, ó, a mídia, a arte e a sociedade. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Quando nós observamos a mídia e nós observamos a arte dentro da mídia, e em contrapartida, a gente observa uma sociedade que consome essa mídia, que propõe apresentar uma arte para servir a uma fatia da população. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Ou a arte ela entra na mídia apenas porque o momento pede isso? Vamos ver de fato como é que cada um desses elementos se comportam diante da sociedade que nós vivemos e diante dessa composição artística, midiática dentro da sociedade. Temos aqui que entender primeiro esse fator de arte e de mídia. E a arte sempre foi feita para os meios disponíveis em cada tempo. Então, o que o tempo disponibilizava para que aquela arte ela tivesse espaço e pudesse ser apresentada, então ela seria trabalhada desse modo. Edgar Degas se apropriou da fotografia ainda no século XIX. Então, a fotografia estava em alta, então Edgar ele faz uso desse estilo de arte para promover o seu trabalho. E aí fica um questionamento. Então, por que nós questionaríamos que o artista de nosso tempo recusaria o vídeo, o computador, a internet, os programas de modelação, processamento e edição de imagem? Porque às vezes existem pessoas que têm até uma concepção errônea
quando olham para a arte, pensam que a arte ela só tem que ser desenvolvida manual. A arte artesã, do artesanato, de fazer com as próprias mãos, sem a utilização de recursos tecnológicos, por exemplo. Mas hoje nós estamos tratando de arte e de mídia. Nós estamos tratando de dois elementos que são distintos, mas que um serve como base, propriamente dito mesmo, para o outro. Visto que eu desenvolvo um processo artístico, mas isso faz necessário de um processo midiático, tanto para a produção quanto para a divulgação dessa mídia que é desenvolvida. E aí tem esse exemplo dessa arte gráfica para que a gente possa ir percebendo. A arte do desenho, por exemplo, ela é arte se ela for desenhada à mão, mas ela é arte também se ela for produzida desse modo, ou seja, através de todo um aparato tecnológico. Utilização de computador, de um programa de arte gráfica, dos elementos que existem dentro do programa para facilitar a unidade de imagens, estabelecendo a relação de cores. Então, tudo isso é um processo de arte dentro da mídia. Então, é um casamento que está sendo desenvolvido, arte e mídia, e que nós já temos percebido que cada dia mais está ganhando os 4 cantos do mundo. Porque, de fato, é bem mais prático você desenvolver uma arte gráfica do que aquela arte preparada a punho. Então, nós vamos vendo como estabelece essa relação do que é preparado manualmente e aquilo que é preparado com a ajuda, claro, as concepções, a inteligência racional, mas utilizando-se de um aparelho tecnológico, como o computador, por exemplo. Em geral, aparelhos semióticos que trabalham os signos, os mais diferentes artefatos de uma arte gráfica, de um vídeo editado, de todos os elementos artísticos, não são pensados para a produção de arte, mas dentro de um princípio de produtividade e racionalidade industrial, partindo da lógica de expansão capitalista. Ou seja, a mídia ela é desenvolvida, todos os elementos tecnológicos, eles são desenvolvidos justamente visando o mercado, visando a indústria, o vender, o propagar o produto. Porém, nós vamos perceber que esses elementos eles são utilizados para fazer arte. A perspectiva artística é uma maneira desviante de lidar com essas máquinas e propõe uma reinvenção dos meios. Ou seja, quem antes, por exemplo, só comprava um computador para ficar lá jogando, acessando uma rede social, uma coisa ou outra, hoje existe uma fatia de consumidores que chega, por exemplo, em uma loja de eletroeletrônicos para pedir um aparelho que suporte um Photoshop, um CorelDRAW, alguns programas de peso para edição de imagens, outros programas para edição visual de vídeo, e aí nós vamos percebendo outros para áudio. Então, por exemplo, esse processo que nós estamos tendo agora, de você estar na sua casa, você conseguir assistir a uma aula que está sendo transmitida através de uma ferramenta comunicativa que é o YouTube. Então, todo esse processo é fazer arte, porque o próprio ensino já é arte. É fazer arte, é a metodologia, é a didática, é o fazer artístico chegar até você. Que canal a gente utiliza? Utilizamos aqui o YouTube, a nossa plataforma, o nosso canal, para que essa informação ela chegue até você. Então perceba a importância da mídia sendo utilizada para propagação de um fazer artístico. Então é sobre isso mais ou menos que nós estamos falando. É essa relação de utilizar o moderno, o tecnológico, para propagar e fazer arte erudita, arte antiga, aquilo que antes fez parte da sociedade de um modo, talvez, de produção mais lenta e que hoje pode acelerar através desses maquinários e elementos tecnológicos que temos. E aí nós temos a arte mídia, que é produzida dentro dos meios econômicos vigentes,
mas segue direção contrária deles. Arlindo Machado afirma que a arte mídia representa hoje uma metalinguagem da sociedade midiática, pois faz uso da própria mídia e de seus derivados institucionais para propor alternativas críticas aos modelos atuais de normatização e controle da sociedade. Ou seja, é justamente essa possibilidade que existe da mídia e os seus derivados institucionais estarem em sintonia, quebrando paradigmas e promovendo aquilo que nós chamamos de arte. O artístico tradicional aderindo ao modernismo tecnológico. Isso é muito importante. O folheto de literatura de cordel, por exemplo. E aí é claro que eu ia falar da literatura de cordel, porque aí é minha praia e eu posso falar com propriedade. E trazer isso para vocês é uma honra, uma alegria. O folheto de literatura de cordel, por exemplo, tem uma característica tradicional que é a capa ilustrada pelo desenho em xilogravura. Arte esculpida na madeira. Com as possibilidades gráficas, muitos cordelistas fazem uso de uma xilogravura gráfica digital, que tenta replicar o formato tradicional, sendo que de modo mais prático. Ou seja, antigamente era rasgando a madeira, esculpindo, como vocês podem ver aí nessa imagem, nós temos a madeira já com a xilogravura pintada, e ao lado vocês podem observar os instrumentos que são utilizados para rasgar a madeira e formar o desenho. Então, antigamente, a prática vigente da literatura de cordel era que a capa ela fosse ilustrada desse modo. Ou seja, o xilógrafo ele fazia a xilogravura, passava tinta, como vocês veem, pegava um papel, colocava numa prensa, e quando puxava o papel, esse desenho que está em alto relevo, ele vinha no papel. Então, ali seria replicado para os cordéis. Hoje, nós temos o moderno tecnológico aderindo a esse fazer do antigo de uma forma moderna. E aí você vê ao lado, por exemplo, esse cordel valorizar e esse cordel mãe além do ventre, nós temos aí um estilo gráfico moderno, mas que tenta preservar os traços da xilogravura. Então, os riscos, aquele desenho mais de silhueta, aquela parte mais preto e branco. Claro que hoje nós temos a utilização de fotos, utilização de imagens gráficas nas capas do cordel, e isso não só acontece no cordel, tá, gente? Acontece nos mais diversos instrumentos artísticos que desenvolvemos. Então, no desenho que antes era só a punho, nós vamos ter o desenho gráfico hoje. Aquele vídeo antigo que não tinha a possibilidade de edição, que tinha que gravar direto, hoje tem os recursos tecnológicos que possibilitam justamente dividir, editar, tirar o erro, colocar o errado, o certo. Então, essa modificação tecnológica dentro da arte que possibilita justamente esse misto de trazer aquilo que era antigo para o moderno. Então, em síntese, se trouxermos toda essa concepção, a gente cai aqui, na difusão da mídia. Porque diariamente nós somos bombardeados e envolvidos por informações através de imagens e sons que, de uma forma ou de outra, tentam criar, mudar ou cristalizar atitudes ou opiniões nos indivíduos. É o efeito dos meios de comunicação de massa em nossas relações sociais. É o que McLuhan III chamou de mundo retribalizado, onde as pessoas passam a ser constantemente massacradas por inúmeras e variadas informações, vindas de todas as partes do mundo. Então, observe que com a difusão da mídia, nós temos uma sociedade que é bombardeada de informações. E aí cai justamente no que estamos tratando hoje, a arte. Hoje nós temos visto que a mídia ela não foi feita diretamente com o pensamento artístico, mas hoje a arte ela entra dentro da mídia,
ela é propagada pela mídia e ela é desenvolvida na mídia. Então, todo elemento midiático facilita e possibilita a amplitude daquilo que antes era restrito, agora para todo mundo. É um ponto positivo porque quem antes não tinha acesso à arte, hoje, através da mídia, consegue sim ter acesso a essa arte. As redes sociais, por exemplo, é uma plataforma de mídia que nos possibilita tanto consumirmos arte, como também sermos propagadores da boa arte. Então, que sejamos e sigamos esses exemplos, que possamos utilizar nossas plataformas sociais como um elemento artístico. Ok, gente? Essa é a nossa aula de hoje. Aqui estão as referências para a realização deste material. Agora é momento que todos irão fazer a atividade. As questões estão bem práticas, bem simples. É melhor fazer agora porque a informação está quentinha na sua mente. Então, com certeza, você conseguirá responder todas as questões. Lembrem-se, quem exercita o que aprende, torna-se cada vez melhor naquilo que faz. Um abraço, um cheiro no coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.